Oi pessoal, bem-vindos ao canal Suculentas Vício do Bem, eu sou o Marcos. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser para mostrar para vocês suculentas bonitas, plantas bonitas. Mas mais que isso, compartilhar com vocês uma dica aí sobre o uso do carvão no substrato. E o mais importante aí do que usar um produto é entender a função dele aí no substrato. Se você gostou do tema, deixa um joinha e se inscreva aí se você ainda não for inscrito. E bora conferir essas dicas. Bora! E aí, você já utiliza aí o carvão na composição do seu substrato aí para suas plantas e suculentas? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a importância do carvão e também compartilhar uma dica de como a gente prepara aí o nosso carvão para colocar no substrato, né? Sem fazer muita sujeira. Fica com a gente que essa dica vai ser bem bacana. E aí pessoal, antes de começar a utilizar aí o carvão, a gente fez uma pesquisa para ver o que ele ia agregar aí no cultivo das suculentas e das nossas plantas, né? Pesquisando então, a gente viu aí que alguns pesquisadores começaram aí a fazer uma pesquisa para ver qual o solo do Brasil era mais rico, né? E aí descobriram que era lá na Amazônia, onde tem algumas tribos indígenas que por costume eles saem, né, para pescar, caçar, colher as raízes e depois eles fazem fogueiras para poder assar e cozinhar tudo isso. Depois que termina, eles espalham ali o carvão, né, e as cinzas, e sem perceber deixa aquele solo mais rico. Descobrindo isso aí, os pesquisadores então começaram a pesquisar sobre o carvão para ver qual era a influência do carvão naquele benefício todo daquele solo, né? Para aquelas plantas que desenvolviam muito. E aí, eles começaram então a perceber que o carvão era muito rico em carbono, fósforo, magnésio, cálcio, né? Que são aí um dos nutrientes que as plantas precisam para desenvolver. E nesse caso aí, eles descobriram então que o carvão triturado, ele deixa aí o solo mais aerado, né? O substrato mais aerado. E com isso aí o ar circula melhor entre as raízes ficando fortes, consequentemente as plantas também ficam mais fortes e desenvolvem melhor. E aí foram pesquisando, né, e descobrindo aí bastante coisa, que por exemplo o carvão absorve os nutrientes, né, como o adubo, a rega, e depois ela libera isso, o carvão vai liberando tudo isso aí aos poucos, né, como se fossem doses homeopáticas. E como todo ser vivo precisa aí de alimento e oxigênio, o carvão ele libera aí aos poucos esse alimento, né, esse nutriente e esse oxigênio aí para as plantas, né? Então é por isso que elas acabam ficando mais bonitas aí, mais fortes quando tem aí o carvão triturado aí junto ao substrato, né? E aí eu vou estar mostrando para vocês também aí uma dica de como preparar esse carvão, né, sem fazer muita bagunça. Bora conferir? Eu começo o preparo então, pessoal, com uma bacia de água limpa, para poder colocar o carvão aqui nessa bacia, né? Para o carvão ficar mais fácil de triturar ele e também não dar tanta bagunça, para não espalhar o pó, né, do carvão. E o carvão tem que ser novo, ó. Aí eu coloco aqui nessa bacia e deixo aqui durante um dia, né, para poder amaciar esse carvão. Só que eu coloco aqui, ó, um pouco de adubo que eu já utilizo aqui para cacto e suculenta, que é o 899. Vou colocar aqui umas 3 colheres mais ou menos. Aproveitar que esse carvão vai ficar um dia aqui de molho, né? E aí reforçar o nutriente nele, já que ele vai absorver de pouco a pouco depois. Aí vou deixar esse carvão aqui durante um dia. E depois eu vou estar triturando ele aí, mostrando para vocês. Porque fazendo assim ele fica mais fácil de triturar e não espalha aí a sujeirada que todo mundo reclama. Aí pessoal, o carvão ficou amaciando um dia. Aqui eu já retirei a água, né, o excesso da água que sobrou. Coloquei no recipiente para depois colocar de pouco a pouco também nas plantas. E agora eu vou colocar esse carvão aqui nesse saco plástico para poder estar socando ele aí e triturando ele, né? Depois é só jogar essa embalagem fora,
porque a única coisa que vai sujar vai ser ela. Vou utilizar aqui uma marreta de 1 kg mais ou menos e começar a macetar aqui esse carvão. E esse é o procedimento. Prontinho, pessoal. Já está triturado. Agora eu vou transferir ele para uma bacia. E olha para vocês verem, ó, a sujeira ficou só mesmo aqui no pacote, né, no saco plástico. E aí eu deixei ele mais ou menos assim, porque eu quis manter ele triturado, mas com alguns pedacinhos também, né? E aí ele ficou aqui parecendo uma areia fina, mas com pedaços também. A única coisa que sujou então foi esse saco plástico, mas aí pode descartar, jogar fora. Vou utilizar então o carvão aqui agora para fazer a mistura. Aqui eu tenho uma mistura aí de 15 kg mais ou menos aí de substrato para 1,5 kg aí de carvão que eu vou estar misturando aqui agora, né? Vou estar jogando aqui para poder estar misturando e deixar aí o substrato mais completo. Esse substrato é aquele que eu mostrei no vídeo anterior aí, com as folhas em decomposição. E olha aqui para vocês verem, ó, como que ficou bem aerado mesmo, ó, bem trituradinho. Ficou assim com a consistência de uma areia fina com uns pedaços, né, do carvão. Aí vou misturar tudo isso aqui para mostrar para vocês como que fica bem soltinho, ó. Pode apertar o tanto que quiser, que fica bem soltinho. Com certeza aí ficou um substrato excelente. Esse substrato ele é bom aí para as folhagens em geral também, né? Para todo tipo de folhagem e todas as plantas, até mesmo aí para as frutíferas, né? Para quem tem o costume de cultivar as frutíferas. No cultivo aqui das nossas suculentas, só de olhar aí a gente consegue ver que elas estão bem saudáveis e mais resistentes e desenvolvem bastante também depois que começa a utilizar aí o carvão triturado, né? No caso aí não é uma regra nada do que eu disse aqui, pessoal, é só mesmo compartilhando com vocês aí o que foi bom aqui para nós, né? E a gente acredita aí que vai ser bom para vocês também, tá bom? Em relação aí às pesquisas, né, que foram feitas sobre o carvão, os pesquisadores eles deixam aí a informação de que o carvão ele eleva o pH e reduz a acidez da terra, né? Então isso ajuda aí a planta a se desenvolver cada vez mais. E o bom do carvão também é que ele ajuda a retirar aí as impurezas do substrato, né? Caso tenha alguma impureza no substrato, o carvão ajuda a eliminar. Por exemplo, quando a gente utiliza aí um esterco, que quando molha ele exala um mau cheiro. Esse mau cheiro ele atrai moscas, né? Essa mosca ela deixa aí larvas no meio do substrato, que pode vir aí a prejudicar aí as plantas, né? Gerando aí coisas que venham prejudicar as plantas, por exemplo, como nematóide, fungos, outras pragas, né? Então o carvão ele ajudando a eliminar esse mau cheiro, ele evita aí de vir moscas. Eu não sei se você tem esse costume, mas tem muita gente que coloca aí um pedaço de carvão dentro da geladeira para eliminar mau cheiro ou até para prevenir mesmo o mau cheiro dentro da geladeira. E a mesma coisa é o substrato. Quando a gente coloca aí o carvão triturado no substrato, ele evita que esse substrato tenha mau cheiro. Então assim, o carvão ele é muito bom em muitas coisas, né? Porque ele absorve as toxinas, as coisas ruins que tenha no substrato, e ao mesmo tempo também ele absorve as coisas boas e vai liberando aí esses nutrientes aos poucos. E as plantas permanecem nutridas e bonitas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil aí para quem assistiu. Se você está aqui hoje a primeira vez, se não for inscrito no canal, eu te peço aí que se inscreva, deixe um joinha, ativa o sininho de notificação, porque fazendo isso aí o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo e assim que a gente postar um novo vídeo, ele manda para você, tá bom?
vai ser bom para nós e vai ser bom para você, e que toda dica que a gente aprender aqui no nosso cultivo, a gente compartilha com você também, tá bom? Agradeço a companhia, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.